Olá, meus amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Eu me chamo Emerson Ferreira, eu sou o coordenador pedagógico do ITEPRE, que é o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Gostaria de louvar a Deus pela sua vida, espero que você esteja aí como eu, ainda no nosso, então, processo de isolamento social e de quarentena. Mas que esse momento nós podemos aproveitá-lo da melhor maneira possível, procurando crescer espiritualmente, aproximar-se do Senhor nosso Deus, através da meditação da palavra, do aprofundamento bíblico e teológico e de uma vida de oração, a fim de que o nome do Senhor possa ser glorificado, a fim de que esse processo passe, que a cura que a cura possa chegar e a gente possa definitivamente voltar as nossas vidas ao normal e o nome do Senhor possa ser glorificado. Amém, queridos? Nós havíamos falado na aula passada, damos uma visão panorâmica a respeito do livro de 1 Samuel. Eu quero aqui nessa oportunidade procurar trabalhar com vocês alguns temas importantes dentro do livro de 1 Samuel, que eu acredito que vai nos fazer refletir, pensar e extrair lições profundas para a nossa vida espiritual. Querido, ao observarmos a trajetória de Samuel, verificaremos que a voz desse personagem bíblico foi, depois da de Josué, eu acredito que foi um grande líder, o último grande líder de Israel antes de Samuel, foi sem sombra de dúvida a que ressoou de forma mais firme diante da nação israelita. Pois nesse período o povo de Israel ele estava já dividido em 12 tribos, né? E havia muito tempo em que não se experimentava uma liderança centralizada, firme, sobretudo fiel ao Deus eterno. Esse vácuo de liderança foi então preenchida por esse grande vulto profético do Antigo Testamento, chamado de Samuel. Queridos, eu quero aqui pontuar algumas questões, obviamente, não aprofundá-las, mas tem alguns aspectos bíblicos, teológicos, de lições práticas do livro de 1 Samuel que a gente não pode ignorar, né? A gente precisa entender, por exemplo, o nascimento de Samuel, ele constitui-se um dos fatos mais marcantes, né, dessa época na história de Israel, que trata, como nós falamos, justamente do fim do período dos juízes, pois para que ele pudesse vir ao mundo, né, foi preciso de um milagre acontecesse, uma vez que sua mãe, Ana, todos nós conhecemos muito bem a história, ela era estéril, né? A Bíblia vai começar narrando o livro de 1 Samuel a respeito desse ato milagroso, né, que é o seu nascimento. O pai de Samuel, ele se chamava Elcana, né? Era um homem temente a Deus, observava, era observador dos rituais religiosos. Todo ano ele subia até Siló. Siló aqui era o centro de adoração da nação de Israel. É importante que se diga isso neste momento da história. Ele subia até Siló para prestar adoração e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Queridos, naquele momento ele levava consigo toda a sua família, isto é, a sua esposa Penina, com seus filhos, e a sua esposa Ana. Eucana, ao realizar o sacrifício, para mostrar gratidão pela ajuda de sua família, dava porções de alimentos às suas mulheres, né? A saber, Ana e Penina. Porém, a Ana, ele dava uma porção dobrada para demonstrar, além de gratidão, o amor que lhe dedicava. Nos primeiros versículos do livro de Samuel, ele dá-nos a entender que Eucana ele era efraimita, isto é, da tribo de Efraim. Porém, quando a gente lê o texto de 1 Crônicas, capítulo 6, de verso 31 a 33, o qual ele apresenta a genealogia, né, dos chamados oficiais da casa do Senhor, leva-nos a um esclarecimento que ele era descendente de Levi.
e que, portanto, seus filhos tinham direito de servirem a Deus como levitas. Certamente foi por esse motivo que Samuel teve, posteriormente, o direito de ministrar tanto no tabernáculo como nos altares de Israel, mesmo não sendo um sacerdote de linhagem, né? Conforme vai nos dizer o Dr. Merrill em seu livro. Queridos, a respeito um pouquinho da mãe de Samuel, Ana, ela era uma mulher temente a Deus, né? A princípio estéril, que a gente vai perceber que era uma mulher que vivia em um ambiente de profunda e densa dependência de Deus através da oração. Isso é muito grande, né? E que ela ora ao Deus do céu, ela tem fé no Senhor Deus de Israel e Deus lhe concede um grande milagre. Todavia, a gente precisa entender que antes de receber o milagre, ela sofre muito, porque Penina, que era outra mulher de Eucana, não concordava em viver harmoniosamente com Ana e por isso a humilhava constantemente. Quando você lê o livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 6 e 7, o texto vai deixar muito claro que Ana vivia um ambiente de constante agressividade por parte da outra esposa de Eucana, quando diz assim: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subiu à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Queridos, o que a gente precisa entender aqui é que naquela sociedade que primava que toda mulher deveria ser mãe, o fato de Ana não conseguir ter um filho era de grande humilhação, né? Pois quando isso não ocorria, alegava-se que tal mulher era desfavorecida por Deus ou havia faltado graça aos olhos do Senhor. Ana, todavia, cujo seu nome significa graça, apesar de se angustiar e de sofrer muita humilhação por não poder dar à luz a uma criança, não derramava seu coração diante do Senhor para pedir um filho somente para o seu deleite ou para promover um tipo de vingança, mas para que esse glorificasse o nome do Senhor nosso Deus. Por isso, Ana, ela faz um voto ao Senhor de que caso o Senhor lhe desse um filho, ela o entregaria para servir no tabernáculo. Irmão, que coisa gloriosa a vida desta mulher. Não tem como falar de Samuel sem retratar a vida de oração dessa mulher chamada Ana. E Deus assim lhe abençoa e então Ana cumpre o seu voto e entrega Samuel para servir a Deus dentro do tabernáculo. Amados, o que a gente não havia comentado, é importante você saber, é que neste momento Eli era o sumo sacerdote no período que era anterior a Samuel, né? Ele julgou Israel por um período de aproximadamente 40 anos. Mas Eli ele não conseguiu uma pureza total do culto ao Senhor. Isso provavelmente tem ocorrido por ele não ter conseguido fazer com que seus filhos, que chamava-se Ufir e Finéias, sacerdotes do Senhor, viessem temer ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia então revela que eles eram ímpios e que não se importavam com o Senhor e que não cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Isso está lá no capítulo de número 2. Mas o que a gente precisa entender é que, mesmo assim, Eli não os destituiu do cargo e nem os punia por seus erros, motivo pelo qual o Senhor o repreendeu, fazendo a seguinte interrogação. Isso aí está lá, queridos, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Está escrito assim: porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Deus faz uma indagação ao sumo sacerdote Eli. Aqui mostra o desprazer de Deus para com o sumo sacerdote em vigência, a saber, Eli. E é por causa dessa negligência, da negligência de Eli, os seus filhos e ele morreram todos em um mesmo dia.
que foi um marco de tristeza em todo Israel. Em seguida, o Senhor preparou o cumprimento de sua promessa. Olha o que Deus vai dizer em 1 Samuel, no capítulo 2, verso de número 35. Deus diz assim: levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Né? Um fato positivo em Eli é a forma como ele instruiu Samuel nos caminhos do Senhor. Ainda hoje, queridos, a gente vê homens de Deus que prestam um bom serviço ao reino, todavia eles não conseguem criar bem os seus filhos. Né? A prova da paternidade tem reprovado boas pessoas ao longo da história. Ótimos pregadores, péssimos filhos, ótimos evangelistas e péssimos exemplos dentro de casa. Então, a trajetória de Eli deflagra um acontecimento atual, pós-moderno, nas nossas vidas e é um alerta para muitos de nós, obreiros da casa do Senhor, sejam pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, que precisamos ser um exemplo no serviço ao Senhor e que o nosso exemplo surta efeito na vida dos nossos filhos. Esta é a grande lição que que a vida de Eli nos mostra. Queridos, a gente vai entender que nesse ambiente, Deus então levanta Samuel para libertar a Israel após uma opressão, após a morte de Eli, Hofni e Finéias, que foi um marco terrível de tristeza, que concomitamente a morte destes sacerdotes que serviam ao Senhor, a arca de Deus havia sido roubada pelos filisteus. Então, os filisteus passam a oprimir a Israel, como acontecia muito naquele período dos juízes, e é neste momento que Deus levanta a Samuel como o último dos juízes de Israel. Né? Só para a gente entender um pouquinho a respeito da captura da arca, foi um acontecimento muito triste, todavia foi marcante na história de Israel. Né? Ela ocorreu no momento em que os filisteus eles conseguiram oprimir os israelitas e levar o objeto de maior valor espiritual da nação, que era a Arca da Aliança, né, queridos? Isso aí a gente vai perceber lá em 1 Samuel, capítulo de número 4. Todavia, essa permissão divina ocorreu porque a nação de Israel havia caído em pecado. Essa é a grande verdade. Até mesmo os seus sacerdotes, eles ignoravam as orientações divinas, deturpavam o culto a Yahvé, assemelhando-se à religião cananeia ao executar as mesmas práticas pagãs que essas nações praticavam. Queridos, nós podemos perceber, por meio dessa derrota israelita, que Deus jamais vai coadunar com o pecado e sempre procurará exercer a justiça independentemente de quem esteja envolvido. Esta batalha entre os israelitas e os filisteus, só para você entender, ela vai se dar da seguinte maneira. Israel ele faz seu acampamento na cidade de Ebenezer, né? Um lugar que tem um significado muito especial, pois a sua tradução é "até aqui nos ajudou o Senhor". Em seguida, os líderes fizeram questão de trazer a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Senhor entre eles, e a posicionou na linha de batalha. Os soldados israelitas eles celebraram a chegada da arca com muita alegria, com entusiasmo, a ponto de seu júbilo ser ouvido no acampamento do inimigo, que estava a cerca de 3 quilômetros de distância, fazendo inclusive o chão estremecer, assustando os seus inimigos. Queridos, aparentemente, tudo convergia para uma vitória, mais uma grande vitória israelita. Todavia, faltavam vidas santas diante do Senhor, porque, embora tudo tenha sido realizado com uma aparência de reverência, de temor a Deus, não havia vidas no altar, não havia vidas santificadas diante do Senhor. Tudo aquilo não passava de uma mera hipocrisia, manifestação da religiosidade. Por quê? Porque quem liderava a caminhada da arca eram os próprios sacerdotes depravados, que era quem? Os filhos de Eli,
Ofni e Finéias. Queridos, Deus não se deixa escarnecer. A consequência de tudo isso foi o domínio dos filisteus e o assassinato de Ofni e Finéias. E outros 30.000 soldados caem nesta batalha. Eli, depois de receber a trágica notícia, ele sofreu de uma queda e também acaba morrendo. A esposa de Finéias, que estava grávida, ela deu à luz e também faleceu no parto. A criança que nasceu num dia de tamanha desgraça e que refletia a situação de Israel, recebeu um nome que até por muitos outros é considerado como um nome inusitado, Icabode. Icabode significa foi-se a glória de Israel. Queridos, olha as consequências trágicas para a nação, para a família de Eli, em viver deliberadamente uma vida de pecado e de distanciamento da pessoa do Senhor nosso Deus. É nesse momento que os filisteus capturam a arca e passam a oprimir a Israel num período de humilhação e de sofrimento. Dentro desse quadro dramático, dentro dessa situação caótica, Deus levanta Samuel como grande libertador, né? Durante o período da posse da arca, da aliança que foi feita pelos filisteus, muitas coisas aconteceram em Israel. Por exemplo, o tabernáculo de Siló, que era o centro da adoração, lembra que nós falamos aqui anteriormente? Ele desapareceu do cenário israelita. Tá? Se você ler Salmo 78, verso 60, você vai encontrar um texto curioso. Vamos lá para a gente entender. Salmo 78, verso 60. Olha o que diz o texto. O Senhor abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Certamente esse texto ele está fazendo uma alusão à tão terrível derrocada diante dos filisteus nesta batalha onde morrem Ofni e Finéias e consequentemente o sumo sacerdote Eli. É perceptível, queridos, que Israel ele fica sem liderança civil. E Samuel transferiu sua residência para Ramá e passou a cumprir as funções religiosas como sacerdote e profeta a partir de Ramá. E ouvindo que o povo, cansado da opressão, buscava o Senhor com súplicas, resolveu liderar uma purificação da nação para que pudessem sacudir o jugo de sobre eles. Queridos, nós falamos isso aqui já no livro de Juízes, que esse ciclo de apostasia que estava envolto a nação de Israel no período do juízo, ele se repete aqui, porque nós estamos tratando de um outro livro, que é o livro de 1 Samuel, mas nós precisamos entender que o ciclo de apostasia ele continua acontecendo porque o período ainda é dos juízes. Lembremos que Eli e Samuel são os últimos dois juízes de Israel. Portanto, o período aqui ainda é teocrático. O período aqui ainda é da chamada judicatura judaica. Nesse período de captura, nesse período de perda, nesse período de sofrimento, de opressão dos filisteus, Deus então ouve o clamor do povo, que foi liderado por Samuel. Samuel ele convoca o povo ao momento de oração, de desprendimento, para que possa entender o agravo de que o Senhor estava permitindo sobre a nação de Israel. Né? Por exemplo, nós não temos muitas informações sobre esse momento da história. Não há registro, por exemplo, da idade de Samuel nesse período tão caótico, nós não temos. Provavelmente já era um homem com bastante experiência e que continuava sensível à voz de Deus. Pois ele percebeu que aquele era o momento da libertação do seu povo e procurou fazer as coisas de um modo correto. Assim Samuel desponta como grande líder, convocando o povo para o momento de purificação. Isso a gente vai encontrar lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 3 e versículo 4. Eu vou ler para vocês entenderem o nível de arrependimento e a liderança que Samuel exerce a partir desse momento de crise e de desespero da nação de Israel. Olha o que diz o texto. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração,
Livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagre-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos balins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Queridos, além dessa purificação, Samuel também ele convocou um período de jejum e de orações. O povo se arrependeu, confessou suas culpas perante o Senhor. Desse modo, foi renovado o pacto entre Deus e Israel, através de um simbolismo que foi o quê? Um derramamento de água diante do Senhor. Tudo isso agradou a Deus. E Deus deu livramento a Israel de toda a opressão filisteia naquele dia. Após esse fato, Samuel então se firmou como juiz sobre Israel e tornou-se um dos maiores líderes que a nação já tivera. Fazia peregrinação anual pelo território de Israel, julgava as questões civis, religiosas do povo e gozava de grande influência sobre a nação. No entanto, a monarquia estava à porta e Samuel sabia e que seria a pessoa usada para desenvolver o então processo de transição entre a chamada teocracia, que é governo de Deus, para a monarquia, o governo dos homens. Queridos, a gente vai perceber que após esse período de desenvolvimento da vida de Samuel, dos êxitos que foram logrados pelo o profícuo, produtivo ministério de Samuel, a gente vai perceber que depois de um período de bons e maus momentos, né, na terra da promessa, os líderes de Israel vai percebendo que Samuel já está bastante idoso e que os filhos de Samuel não seguiam o exemplo do seu pai. Eles temeram passar por uma nova crise no comando. Por isso, não vislumbrando nenhum outro líder que pudesse dirigir a nação com justiça, eles resolveram pedir a Samuel que instituísse um novo padrão de governo, a saber, a monarquia. Um sistema comum entre as nações, né? Principalmente as nações orientais, que eram os vizinhos de Israel. A gente vai perceber que Samuel, ao ouvir aquele pedido, ele sente-se bastante triste. Por quê? Porque ele se sente rejeitado. Então ele clama a Deus e Deus lhe responde. A gente vai ter essa resposta, esse momento de oração de Samuel, lá no capítulo 8, verso 7. E Deus lhe responde e diz assim: não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Deus havia destinado, queridos, àquela nação um sistema teocrático. Tá? Nós já falamos isso aqui várias vezes, é importante você guardar isso no seu coração, porque esse aqui é o âmago, é o centro, é o coração do livro de 1 Samuel. Deus havia destinado àquela nação um sistema teocrático, ou seja, ele dirigiria a nação através da instrumentalidade de um servo, não importando se esse fosse um comandante militar, um juiz ou até mesmo um estadista, como aconteceu em oportunidades anteriores. A questão importante que a gente ia entender era que o povo queria ser como os demais, né? Confiando na pessoa de um rei e não em Deus, que era e é o Senhor até mesmo dos reis. Essa atitude entristeceu mais uma vez o coração de Yahvé, porque o povo de Deus foi chamado para ser diferente e para fazer a diferença. Lembra quando nós falamos isso lá no livro, quando nós estudamos sobre o Pentateuco, nós falamos isso lá em Êxodo, mais precisamente no capítulo de número 19, Deus havia chamado o povo para fazer deles um povo diferencial para todas as demais nações. Era exatamente esse o estereótipo de governo que Deus ansiava para com a nação de Israel. Né? E a gente vai perceber aqui que o povo então decide migrar do sistema teocrático, de dependência de Deus, para tornar-se parecido a todas as demais nações. Né? Isso significa, queridos, e a gente precisa ter muito em mente isso para as nossas vidas, e aqui é de uma aplicação muito pessoal, pertinente e atual. Isso significa que nossas famílias, nossas igrejas, nossas fundações, nossas empresas, nossos projetos, todos devem ser dirigidos em primeiro lugar pelo Senhor nosso Deus.
essa troca de comando, esse pedido de um rei, e não é o fato de ter um líder, era a questão de tornar-se parecido a todas as demais nações. Essa era a questão que era crucial. Tá? A gente precisa entender que diante dessa situação de obstinação da nação por um soberano, Deus, né, através de Samuel, advertiu sobre as consequências que esse reinado traria para o seu povo. Era uma pesada carga tributária ser imposta para o sustento da corte real. O melhor de tudo quando produzissem os melhores filhos, o melhor cereal, o melhor gado, tudo isso iria impactar em todo o sistema, toda a vivência da vida de Israel. Todavia, entretanto, o povo recusa-se a ouvir Samuel e olha o que o povo vai dizer. Isso está lá em 1 Samuel, no capítulo 8, versículo 19 e versículo número 20. Eles vão dizer assim, não, nós queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Né? Ficar livre desses tributos era visto como um grande prêmio, na verdade, né? Conforme podemos ver na proposta de Saul, quando ele oferece isso em recompensa a quem viesse a quem se dispusesse a lutar e vencer o gigante Golias. Isso aí vai acontecer, vai aparecer lá no capítulo 17 de 1 Samuel, no versículo, mais precisamente no versículo de número 25. Tá? Queridos, é nesse momento que Deus vai despertar um rei. Esse rei chama-se Saul. Né? Saul tinha todas as características humanas, né, possíveis para ser um excelente rei. Porque Saul ele era agraciado por por seu porte físico, né, e por sua formosura. Ele pertencia à tribo de Benjamim. Era filho de uma pessoa rica e influente, segundo a gente consegue depreender do texto de 1 Samuel, capítulo 9, verso 1. Né? Mesmo assim, se descrevia com simplicidade, dizendo-se ser pertencente à menor tribo de Israel e do clã menos influente. Né? Isso aí lá em 1 Samuel, ainda no capítulo 9. Outra característica que a gente precisa entender também é que ele também demonstrava muitas qualidades pessoais que o habilitavam ao trono. Por exemplo, responsabilidade, Saul tinha, bom senso, espírito perdoador. A gente vai perceber isso no começo do ministério de Saul. Humildade, coragem. São, sem sombra de dúvidas, algumas virtudes que cercavam e qualidades que cercavam a vida desse monarca. Né? Essas qualidades elas podem ser comprovadas com as atitudes que teve diante de algumas situações. Por exemplo, entre elas a responsabilidade de que o pai lhe atribui para ir atrás de suas ovelhas. E a decisão de voltar à sua casa por entender que o pai teria mais preocupação com ele do que com as jumentas perdidas. Naquele momento, ele demonstrou que valorizava mais o ser humano do que os bens materiais. Sua humildade, discrição também podem, em diversos momentos, ser observadas. Dentre eles, quando ele não disse nada de sua unção como líder de Israel ao seu tio, por exemplo, que interrogava e quando preferiu não se expor na hora de ser apresentado como rei por Samuel. Lembra? Lá no capítulo número 10 ele tem essa atitude. Né? Ele soube ainda ser perdoador com aqueles que no início não o apoiaram como rei escolhido. Ainda no capítulo 10, ele mostrou-se corajoso no momento de enfrentar seus principais adversários. Lá no capítulo de número 11, então Saul tinha virtudes. Saul era um homem virtuoso. Mas a gente vai perceber que todas essas virtudes de Saul, elas não são suficientemente responsáveis para manter Saul como um homem diante do Senhor nosso Deus. Né? Então Saul ele é escolhido, Saul ele é ungido, ele é coroado rei, ele recebe todo um legado. Todavia, Saul ele começa bem, né? Ele tem aquela famosa frase que nós conhecemos muito bem, né? A questão não é começar, não é o jeito que você começa, é a maneira que você vai terminar.
a gente vai perceber que com o passar do tempo, a narrativa bíblica vai dizer que Saul ele não resistiu às pressões que o cargo lhe impôs. Ele pôde ser tomado como o clássico caso daqueles que a gente conhece, né, de um homem que começou bem e terminou mal. Essa falha ocorreu porque o rei não manteve seu coração humilde e dependente do Senhor. Desde a escolha de Saul, queridos, para ser o rei de Israel, quando Samuel ungiu, já estava previsto o momento estava previsto o momento em que sua paciência e confiança em Deus seriam colocados à prova. Samuel já havia dito isso, alertado no início do ministério de Saul. Lembra lá no capítulo de número 10, verso 8, eu vou ler aqui com vocês para vocês entenderem. Deus já havia o alertado a respeito de alguns riscos, pressões e tentações que Davi, que Saul poderia sofrer, mas que devesse permanecer firme diante dessas pressões. 1 Samuel capítulo 10, verso 8 diz assim, ó, vá na minha frente, Samuel falando, vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocausto e sacrifício de comunhão, mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Foi exatamente no cumprimento dessa fala do profeta em uma batalha contra os filisteus que Saul se desesperou e se deixou levar pela aparência da circunstância. E aqui é uma lição profunda para nós, irmãos. Profunda. O relato vai dizer que nessa batalha muitos soldados israelitas estavam desertando e os que permaneceram, eles tremiam de medo. Essa é a expressão utilizada pelo escritor em 1 Samuel capítulo 13, verso 7. Eles tremiam de medo. Com todo esse tempo, ou seja, 7 dias para esperar face a face com o inimigo, os soldados israelitas e também Saul só conseguiam enxergar a superioridade dos filisteus. Então, neste momento, Saul deveria ter consolado o coração de sua tropa, fazendo-a confiar que o profeta chegaria, invocaria o nome do Senhor, e eles seriam por fim vitoriosos. Mas o que acontece com muitos de nós, em meio aos nossos momentos de aflições, de angústias e batalhas, faltou fé para Saul, para obedecer a Deus e ao profeta que estava sendo direcionado por Deus de uma forma incondicional. Então, o que Saul faz? Saul se cansa de esperar por Samuel e deliberadamente ele mesmo apresenta o sacrifício. Ele rompe com a ordem que foi dada por Deus a ele. Essa transgressão lhe custa muito caro, queridos. O preço é que a sua dinastia não mais seria confirmada sobre o trono de Israel. Isso está lá em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 13 até o versículo de número 14. Olha o que o Senhor diz. Disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o teu reinado sobre Israel. Mas agora o teu reinado não permanecerá. Todavia, queridos, no entanto, como Deus não é injusto, ele concede uma nova oportunidade a Saul. Em uma nova batalha, desta vez foi contra os amalequitas. As regras foram colocadas de forma bastante clara. Se você ler no primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 15, verso 1 ao verso 3, Deus estabelece leis, orientações bem claras para esse monarca. Cabia agora, então, Saul cumprir essas leis que o Deus havia lhe outorgado. Embora o Senhor já soubesse o que iria acontecer, porque Deus é soberano, é bom ressaltar isso aqui. Deus sabia de tudo, porque Deus é um ser onipresente, onipotente. Conhecia o que habitava no coração deste monarca, a saber, Saul, né? Todavia, até este ponto, existia uma chance de arrependimento e de se voltar para uma obediência total ao Senhor. Os amalequitas se tornaram inimigos inveterados dos israelitas. Por isso o Senhor separou um julgamento especial. Queridos, a expressão aqui é eren, do original hebraico, significa aniquilamento total. Deus havia dito para que Saul aniquilasse totalmente os amalequitas, tanto do povo como das posses. Mas Saul, como a gente conhece bem o texto, ele poupa a vida do rei Agag e das melhores crias do gado em aberta desobediência ao mandamento do Senhor.
Qual foi a consequência? O próprio Deus declara a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Né? É bom ressaltar aqui, irmãos, que a Bíblia ela vai descrever termos que para nós parecem um pouco estranhos de se entender. A expressão arrepender-se aqui, assim como ocorre lá no livro de Gênesis, ela não tem uma relação estreita, ela não tem o mesmo significado da expressão arrepender do ser humano, pois arrependimento implica em erro. Alguém só se arrepende quando erra. E quando se partir do pressuposto que Deus erra, a gente coloca em xeque a sua soberania, a sua perfeição de caráter. Deus não erra, porque Deus é soberano. Então essa expressão, assim como ocorre, me parece, no capítulo número 6 de Gênesis, e aparece aqui no livro de 1 Samuel, não tem a relação de arrepender-se do fato de ter feito algo errado, mas sim o conceito aqui é entristecer-se. Aqui utiliza-se de uma expressão de antropopatismo. Irmão, o que é isso? Nós vamos estudar isso aqui quando nós estivermos estudando a matéria de teontologia, dentro de teologia sistemática. A gente vai entender um pouquinho o que significa esse arrepender do homem e o arrepender de Deus, que é uma figura de linguagem chamada antropopatismo, que atribui sentimentos humanos à pessoa de Deus. Tá bom, queridos? Eu acho importante fazer aqui essa observação teológica, porque isso pode gerar algumas más interpretações por parte de muitos, tá bom, queridos? Então, basicamente, Deus diz: eu arrependo-me de ter colocado Saul como rei. E é bom a gente considerar todo esse contexto que eu acabei de dizer, tá bom? Queridos, o que a gente precisa entender aqui é que o coração de Saul estava muito distante do Senhor, de fato. Nesse momento, Saul ele já dava traços de um futuro colapso espiritual. Né? Tanto é que, se você observar, aquela humildade inicialmente, ela começa a perder força quando ele toma a glória dessa vitória contra os amalequitas para si mesmo. Você vai entender isso aí, o que eu estou querendo dizer, lá em 1 Samuel, no capítulo 15, verso 12, você vai entender o que eu estou querendo dizer e você vai concordar com a minha análise. Porque veja o que Saul fez, tá? 1 Samuel, capítulo 15, verso 12. Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Percebe, queridos, que Saul começa a dar sinais de seu colapso, sua queda e a perca do seu então antes primoso e profícuo ministério. Né? Diante disso, não havia outra sentença a ser anunciada, a não ser a confirmação daquela que antes havia sido proferida pelo então profeta Samuel. Né? Samuel então disse, essa expressão está lá em 1 Samuel, no capítulo 15 ainda, verso 23 e verso 28. Olha a consequência do pecado de Saul. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Eu gosto dessa expressão, me parece que essa expressão aqui deve ser a nova tradução da linguagem de hoje, porque ela expõe de uma forma muito mais clara, em uma terminologia muito mais próxima, muito mais contemporânea, para entender o que Deus havia feito por intermédio da vida, por intermédio da vida de Samuel, que é a rejeição do então rei Saul. Estava fracassada nesse momento a possibilidade de Saul ter uma dinastia sobre o trono de Israel. Né? Daqui por diante, Saul se perde completamente. Sem um alvo nobre para guiá-lo, ele desperdiça o restante do seu tempo frente ao reino de Israel. Queridos, aqui é um alerta e fica uma aplicação muito particular e pessoal para nós. Devemos tomar o cuidado de sempre guardar no nosso coração do orgulho, da autossuficiência, principalmente ao ocuparmos elevadas posições, diante de vitórias grandiosas que Deus nos concede.
somos tentados o tempo todo a querer atribuir para nós glória, honra, notoriedade, holofote, destaque, nome no cartaz, no banner, disponibilidade, visibilidade na programação de um grande evento. Querido, isso aqui é uma lição para nós. Lembremos que quanto mais alta posição nós alcançamos, mais próximos de Deus a gente vai chegando. E quanto mais próximo a gente chega de Deus, mais dependência o Espírito de Deus deve gerar em nossos corações. Amém, queridos? Que a rejeição de Saul, eu não sei se você percebeu, mas o livro de 1 Samuel ele é um livro de rejeições. Deus rejeitou o ministério de Eli, rejeitou o ministério de Hofni e Finéias e rejeitou também o ministério de Saul. Que Deus nos guarde, nos dê da sua graça, da sua bondade, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado nas nossas vidas, tá bom, queridos? Eu resolvi fazer essa aula um pouquinho mais longa, não se preocupa não, porque o livro de 1 Samuel é um livro de inúmeras lições práticas e a gente precisa entender algumas verdades. Nós já estamos nos encaminhando para o término dessa videoaula, mas eu gostaria de chamar sua atenção aqui para este detalhe. Queridos, por mais que venhamos a ser chamados por Deus, devemos tomar um cuidado de como a gente conduz as coisas. Você vai perceber que daqui para frente, obviamente que o tempo já não nos permite, paralelamente à rejeição de Saul, vai aparecer a pessoa, a figura de Davi. Lá na frente, aqui já no capítulo 15, Saul é rejeitado, mas já no capítulo de número 16, Davi já é ungido rei em seu lugar. Queridos, a gente vai perceber que do capítulo número 16 até o capítulo número 31, acontece um fato aqui extremamente inusitado. Você está percebendo aí que a Giovana está chorando no fundo, né? Eu peço perdão aos irmãos aí, um pouquinho de compreensão. Afinal, gravar em casa, no período de quarentena, não é fácil. Mas que Deus nos guarde e nos dê da sua bondade, tá bom, queridos? Espero que isso não atrapalhe o seu aprendizado. Parecida deve estar já tratando aí com a pequena grande Giovana. Queridos, voltando para a aula, a gente vai perceber que a partir desse momento, o Espírito de Deus abandona Saul, né? E passa a estar mais presente a Davi. E o que é interessante é que Saul perde a honra, Saul perde a direção, Saul perde a orientação divina, mas tem algo que Saul não perde até o momento, e o que me chama a atenção que é o que a gente mais luta para ter. Saul perde a presença, perde a graça, perde a orientação, mas não perde o trono. Saul continua no trono, mas continua no trono sem legitimidade. Ele continua do trono sem a presença, tanto é que o espírito atormentador, enviado da parte de Deus, veio para Saul e era Davi quem tocava, o jovem franzino de boa aparência, que Samuel vai ungir, um dos filhos de Jessé. É este jovem que Saul começa a trazer para dentro da corte, a fim de que ele toque a sua harpa e expulse os demônios desse então presente monarca, que tem trono, mas não tem legitimidade. Queridos, que Deus nos guarde. Você percebeu que nos dias de hoje o que a gente mais luta é pelo trono, porque o trono é a única coisa que ficou visível na vida e na história desse monarca. Porque o trono é visível. A presença de Deus na nossa vida, a graça de Deus, a orientação, tudo isso, às vezes as pessoas perdem, mas não percebem, elas só ficam com o trono. Mas o trono era o menos importante dentro do processo de decadência e colapso de Saul. Queridos, aquilo que a gente mais batalha para ter, que é trono, que é posição, que é status, isso Saul não perdeu. Saul ficou com o supérfluo, o trono, mas não tinha legitimidade. Aquilo que a gente mais luta é o que é menos importante para as nossas vidas nos dias de hoje, nos nossos ministérios. Muitos lutam pelo trono. Em detrimento do trono, abrem mão da presença. Na procura insana pelo trono, abrem mão da orientação divina. E exatamente o que Davi não tinha, era trono. Davi tinha a presença de Deus
tinha graça de Deus, tinha orientação de Deus, preservava a unção de Deus, só não tinha o trono. Davi tinha o que era essencial, só não tinha o que era secundário. Saul tinha o que era secundário, mas havia perdido o essencial. E o que é mais triste, Saul nem percebeu que já havia perdido o que era essencial. A vida de Saul, ela, a partir da sua rejeição, passa a ser uma vida de ódio e uma busca implacável pela vida do pequeno Davi, que vai se destacando, crescendo e adquirindo notoriedade. Deus vai abençoando a Davi, Davi vai crescendo, Davi vai se destacando, a ponto de Saul passar o resto da sua vida perseguindo, a ponto de chegar mesmo a uma necessidade de matá-lo. E a gente vai perceber o colapso da vida de Saul nessa busca insana em prol desse desejo de pôr cabo à vida do pequeno Davi. Deus era com Davi, Deus estava com Davi, e a gente vai perceber que até do capítulo 15 até o capítulo de número 31, a vida de Saul já não é mais a mesma. O livro de 1 Samuel, ele termina no capítulo número 31 de uma forma triste e melancólica, que é a morte do então monarca Saul, encerrando uma vida que tinha tudo para dar certo e que deu errado. Que Deus nos guarde, nos dê da sua graça, da sua bondade, e que possamos ser o oposto. Ainda que tenhamos todas as atribuições para dar errado, que por fim, através da morte substitutiva de Cristo na cruz do Calvário, através da ação soberana do Espírito de Deus em nossas vidas, ainda que tenhamos tudo para dar errado, que o nome de Jesus tenha, que a graça de Deus nos cubra, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos ter os elementos básicos para dar certo através da morte substitutiva e da aceitação à pessoa e ao sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, fiquemos com essa aula. Eu senti um desejo no coração de fazer a aula um pouquinho mais longa para entender um pouco mais e para passar um pouquinho da trágica lição de rejeição da vida, tanto dos sacerdotes, Hofni, Finéias, Elias, como desse monarca Saul. Que fica um alerta de Deus para as nossas vidas, que o nome de Jesus possa ser glorificado e que a gente possa entender que o nosso Deus é um Deus de equilíbrio e que soa estranho no período da pós-modernidade o fato de Deus poder abandonar alguém. Às vezes a gente cita ou expressa ou expõe esse ponto de vista bíblico e que é respaldado bíblica e teologicamente, a possibilidade de Deus poder rejeitar alguém, existe essa possibilidade, e quando a gente responde com um sim, as pessoas elas tendem a não acreditar, a te olhar com os outros olhos, mas fica muito claro nas rejeições presentes aqui no livro de 1 Samuel, que o nosso Deus é um Deus que ama, é um Deus benigno, pacífico, longânimo e misericordioso, mas é um Deus também que é justo. É um Deus também que é perfeito e que, quando for necessário, Deus irá adotar as medidas necessárias e cabíveis para remover, para tirar e para rejeitar aquele que continua, de forma contínua e deliberada, abre mão dos projetos de Deus, da graça de Deus e da presença de Deus. Isso está muito claro em todos os capítulos da Bíblia Sagrada. Queridos, que Deus abençoe a todos. Fiquem com essa singela reflexão. Espero você na próxima aula, que nós iremos falar do livro de 2 Samuel. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Os que puderem, obviamente, fiquem em casa. Os que não puderem, felizmente, terão que ir trabalhar, ou felizmente, nesse ambiente. Vá trabalhar, tenha os cuidados necessários, lave as mãos continuamente, mantenha o distanciamento necessário. Eu tenho certeza que esse período vai passar e nós voltaremos a nos congratular juntos e o nome de Jesus será glorificado. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Te espero na próxima aula e não esqueça, INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação.